Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé, nós vamos entoar o hino 6 do cantor cristão. A nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, até me posso eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revelas-te o dor, ser meu renovador, louvor a ti. Vamos ler a última estrofe. Vamos ler a última estrofe e depois vamos cantá-la. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor o trino Deus, eternamente ali, em canto abrasador, Trindade santa a ti, louvor nos céus. Cantemos. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor o trino Deus, eternamente ali, em canto abrasador, Trindade santa a ti, louvor nos céus. Bom dia, irmãos. Essa chuvinha fina, esse friozinho caindo, mas os irmãos estão de parabéns, porque os irmãos não se deixam impedir por esse fator, né? Não se deixam impedir por isso para virem cultuar a Deus, para virem estudar a palavra de Deus. Sou grato a Deus por essa igreja, pelos irmãos que estão aqui. Vamos orar. Pai querido, agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu plano perfeito, pela tua salvação em Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor, pelo desejo que há em nossos corações de cultuarmos juntos como igreja. Te agradecemos, ó Pai, por cada um de nós aqui, já reunidos, mesmo que o cansaço da semana tenha sido grande, mas essa alegria, ó Pai, de estarmos juntos como igreja diante de Ti é maior. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Traz as Tuas bênçãos ao Teu povo aqui reunido, Pai. Traz a Tua direção ao Teu povo aqui reunido, Pai. Aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, que Te prestamos, ó Senhor, pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Nós Te pedimos isso, agradecemos em nome dEle. Amém.
Vamos continuar nosso culto daqui a pouquinho, toando mais um hino, mas eu queria lembrar aos irmãos antes disso, o chá missionário na próxima terça-feira, dia 15, 14h30. Eu esqueci de novo o nome do missionário que vem, irmã Dilma. Leandro. Missionário Leandro dos Santos. Trabalha com... Parece que está vindo todo mundo parente do pastor Manuel, todo mundo Santos, né? Domingo passado foi Marcelo Santos. Ah, entendi mal. Eu tinha entendido Santos também. Não, esse é Poçan, né? Pastor Leandro Poçan, ele trabalha com tribos urbanas lá em São Paulo. Ele virá à nossa igreja, chá missionário da União Feminina, na próxima terça-feira, às 14h30, ok? E lembrar os pais, titios, avós, etc. Todo mundo que tem criança, próximo dia 25, o Acampa Dentro das crianças, ok? Outras informações, procurem a irmã Renata. Registrar aqui, com alegria, que a nossa igreja, no esforço de ser sal da terra, luz do mundo, nossa igreja no esforço de levar o amor de Cristo às outras pessoas, isso está sendo percebido, meus irmãos. Glórias a Deus. Saiu aqui, a irmã Dilma veio trazer, Caderno do Globo, aqui sobre Niterói, do dia 11, tem aqui uma nota, Cabide do Bem, falando sobre o projeto da nossa igreja, né? E diz aqui, quando o cabide fica vazia, as missionárias da igreja logo repõem. Graças a Deus por isso, né? As irmãs, os irmãos estão trabalhando nisso, né? Estão dando testemunho realmente de Cristo, né? E vamos lembrar, irmãos, a glória é de Deus, a glória pertence... De vez em quando a gente canta isso aqui na nossa igreja. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor, né? Às vezes, quando tem uma criança fazendo coisa errada, ninguém quer ser o pai da criança ou a mãe quando está fazendo coisa errada, né? O que a gente faz? Pai vira para a mãe assim, dá um jeito no teu filho. Agora, quando a criança é bonitinha, está fazendo coisa certa e tal, a gente enche a boca, né? É o meu filho. E na igreja, às vezes, isso acontece também. E, às vezes, as pessoas ficam até discutindo, querendo ser o pai ou a mãe da criança. Esse projeto, meus irmãos, não é de ninguém. Esse projeto não é de ninguém, é de Cristo. Ninguém tem que ficar discutindo, ninguém tem que ficar aí reclamando para si. É de Cristo. E está sendo administrado pela União Feminina da nossa igreja. A glória de Cristo, a glória de Deus pertence ao Senhor. Tá bom? É assim que nós trabalhamos, é assim que nós vamos fazendo na igreja do Senhor, na igreja de Cristo. Somos instrumentos nas mãos dele. Toda glória pertence a ele, né? Eu não vou perguntar amém, porque está errado. Amém só existe na forma afirmativa, nunca na interrogativa, só na afirmativa, né? Mas quem está de acordo com isso, diga amém. Assim seja, né? Amém, assim seja, né? E não preciso ficar provocando ninguém como animador de auditório. Amém, irmãos? Amém, irmão? Não precisa, né? Quem está de acordo,
quem acha que é verdade, naturalmente afirme isso. Né? Amém. Né? Bom, queria pedir que os irmãos continuem orando também pela viagem a Cuba. Eu falei domingo passado, 2 pessoas da equipe não conseguiram férias, não vão poder ir. Aí a equipe já diminuiu de tamanho, já está menorzinha. Os irmãos orem. Né? Já falei para os irmãos a situação lá do lugar para onde a gente vai. Orem a respeito disso. Orem sempre, intercedam sempre, principalmente pelos crentes que vivem lá. Né? Nós vamos lá dar uma ajuda, passar alguns dias lá, ajudando. Mas tem lá os crentes que vivem lá. Estão sempre enfrentando as dificuldades, estão sempre enfrentando os problemas para darem testemunho de Cristo, lá naquela cidade, Santiago de Cuba. Então, os irmãos continuem orando pelos crentes lá, por aquela cidade, Santiago de Cuba. Está no Data Show já? Já está aí? Bota aí, por favor, então. A Tarde Feliz com Jesus. Vai falar sobre José, o servo fiel. Está ali o José com uma ovelhinha no meio também da plantação de trigo, né? José ajudava o seu pai e os seus irmãos, e todos sabem a história que vai ser contada aqui para as crianças também. Também vai ser falado de Cristo, a respeito da necessidade de aceitar Jesus como Salvador. Dia 3 de outubro, sábado, 3 de outubro, às 14h30. Então, novamente o pedido para os papais, mamães, titios, vovós, trazerem suas crianças, ok? E já está preparado aqui o convitezinho, muito bonito, em papel bom, papel couché, assim que deve ser. Parabéns aí, o irmão que preparou a arte, preparou o convite, acho que foi o irmão Dorian, né? Colorido, bonito, papel couché. Isso aqui enche os olhos das crianças e também enche os olhos dos adultos, né? Uma ferramenta muito boa para a gente convidar, tá? Tem já ali fora, então, terminado o culto, podem pegar ali na mesa, ali na recepção, para convidarem as crianças, ok? Vamos continuar cultuando a Deus, hino de número 191, Eis a Nova. Que mensagem cheia da compaixão de Deus, ao Evangelho Santo que nos conduz ao céu. Eis a nova, quem em Jesus confia, verdadeira luz, vida perdão.
fraquinho. O hino do pai da nossa irmã, pianista, pastor Manuel Avelino de Souza, né? Uma honra, a filha está tocando hoje o hino composto pelo seu pai. Estamos cantando tão fraquinho, tão baixinho. Vamos cantar de pé a última estrofe. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação. Lá. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação. Porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, em Jesus confia. Tenha de crer, verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Abram suas Bíblias, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 8. Ainda de pé, os irmãos aguardem. Quando o pastor, o dirigente falar assim, podem sentar, os irmãos sentam. Se a gente esquecer, dizer assim, podem sentar, não tem problema, fica o resto do culto de pé. Não, mas a gente não esquece, não. Vamos ler de pé ainda, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 8. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém. Podem sentar. Obrigado. Vitor, vou pedir um favor, aumenta um pouquinho. Eu vou falar bem baixinho, né? Minha garganta está ruim essa semana aí, faringite e tal, essa coisa que os irmãos já conhecem, já sabem. Aí você, por favor, Vitor, aumenta mais aí o microfone. Está no máximo, né? Aí, ótimo, obrigado. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, o que é que nós estamos fazendo? Relembrando o sacrifício de Cristo. Por quê? Por quê? Qual o objetivo? Por que que Jesus instituiu essa celebração? Por que que Jesus instituiu essa celebração da ceia do Senhor? Né? Jesus falou, fazer isto em memória de mim, até que eu venha.
A ceia do Senhor ajuda a manter sempre em nós essa lembrança do que Cristo fez para nossa salvação. O apóstolo Paulo também fala a respeito desse momento. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e beba desse cálice. Também é um momento em que, ao lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, nós somos confrontados com os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados e devemos, portanto, nos arrepender, mudar de atitude. Mas a celebração da ceia do Senhor também tem um significado, uma dimensão missionária. Porque se Jesus queria que nós a celebrássemos para anunciarmos a sua morte, para anunciarmos a sua salvação, isso nos lembra que essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. E isso está aqui no texto que nós acabamos de ler, no versículo 4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. O ser humano só pode ser salvo por meio do conhecimento da verdade. Qual verdade? Os versículos seguintes explicam que verdade é essa. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Essa é a verdade que salva. É justamente isso que estamos relembrando na ceia do Senhor. O que o Senhor Jesus Cristo fez para a nossa salvação. E para as pessoas serem salvas, elas precisam conhecer esta verdade, que Ele é o mediador entre Deus e nós, que Ele lá na cruz, Ele pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação. E aqui nós vemos que esse é o maior propósito de Deus, a salvação das pessoas, por meio do conhecimento desta verdade. O início do versículo fala muito claramente que Deus quer que todos os homens se salvem. Deus não quer que alguns se salvem. Deus não quer que alguns se salvem. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você esteja incluído nesse grupo, nesse coletivo, nessa multidão incontável. O livro do Apocalipse fala de uma multidão que não se pode contar quando Jesus voltar, né? Ele encontrará essa multidão de todos os povos, línguas, raças, nações, de todos os tempos, todas as épocas. Não sei se entre nós existe alguém que ainda não tomou essa decisão. Jesus Cristo veio, morreu na cruz por você também. Jesus quer ser o seu Salvador também. Não sei se tem alguém assistindo o culto pela internet que ainda não parou para pensar, ainda não atentou nessa verdade tão maravilhosa que salva. Jesus veio e morreu por você também. Jesus quer a sua salvação. Jesus quer que você se arrependa do seu pecado. Jesus quer que você creia nele de todo o coração, confie nele de todo o coração. Entregue sua vida a Ele, aceite o amor que Ele oferece a você, a salvação que Ele lhe oferece.
Você precisa conhecer, mas não só conhecer. Você precisa aceitar essa verdade. Deus quer a sua salvação. Deus deseja a salvação de todos. Deus não deseja, aqui não está escrito que Deus deseja a salvação dos predestinados, como ensinou Agostinho no século IV, e depois na Reforma Protestante, Lutero, Zwinglio e Calvino. Não. A Bíblia é muito clara. A salvação de Deus é para todos, em Cristo. No sacrifício de Cristo na cruz, Ele se deu por preço, por resgate da nossa salvação. Lá em Cristo, na cruz, todo aquele que crê está predestinado à salvação. A palavra de Deus é muito clara. João 3,16, que nós amamos tanto esse versículo, dizemos que é o resumo da Bíblia, né? Diz, porque Deus amou o mundo, toda a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. E o mérito é todo de Deus, porque é Ele que tomou essa iniciativa de dar Jesus para nossa salvação. Esse é o maior propósito de Deus, meus irmãos. Esse é o maior propósito de Deus, que todos conheçam o Evangelho. No que depende de Deus, Ele já fez a sua parte para que todos se salvem, dando Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Cabe ao homem aceitar isso ou não aceitar. O triste é que ainda há pessoas que recusam. Se a gente sair anunciando por aí, olha, venham todos à Igreja Batista em Icaraí, para uma grande noite de curas. Vou curar todo mundo aqui. Uma vez teve uma ocasião que algumas pessoas queriam que eu fizesse isso. Lá em Recife a gente fazia uma das atividades de evangelismo, a gente fazia um culto ao ar livre, num lugar assim bem pobre. E saiu de dentro de uma das casas um senhor assim muito triste, falou comigo, pastor, será que quando terminar dá para você entrar aqui na minha casa para orar pelo meu filho que está doente? Aí eu cheguei lá, tinha um rapaz ardendo em febre, né? Eu orei pelo rapaz. E antes de eu sair, falei do Evangelho para aquela família, pedi para eles aceitarem a Jesus. E quando eu ia saindo assim, o homem veio correndo, pastor, meu filho está curado, meu filho está sem febre. Aí alguns irmãos que estavam assim do meu lado já ficaram empolgados. E pastor, precisa fazer isso todo domingo lá na igreja, chamar os enfermos para orar. Você cura enfermos. Eu, alto lá. Deus curou. Aí eu voltei, conversei com o rapaz, a febre tinha passado realmente. E eu falei para ele, olha, agora você vai ao médico, cuida da tua saúde. Vai ao médico, vê o que te causou essa febre. Tem um posto de saúde aqui pertinho, vai lá no posto de saúde. Né? Vai lá no posto de saúde. Ah, pastor, isso não é falta de fé. Não, não. Jesus curou o leproso e mandou que o leproso fizesse o quê? Fosse se apresentar ao sacerdote, que era a pessoa que era encarregada de verificar, de atestar a cura. Não falta de fé coisa nenhuma, não. Mas já tinha uns irmãos que estavam perto e viram, já ficaram meio animados. Ô, pastor, vamos fazer isso todo domingo lá na igreja, vamos chamar no culto de oração. Então, alto lá. Não é para isso que a gente está aqui, não. A gente está aqui para pregar o Evangelho, a gente está aqui para pregar a palavra de Deus.
Se Deus quiser curar e quando Ele quiser curar, Ele cura quem quer que seja o instrumento. Mas nós não estamos aqui para fazer propaganda de cura, nem chamar para ser curado. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Mas se eu anunciar, os irmãos saírem anunciando, a gente botar no jornal, na rádio, na TV, grande culto de bênçãos, de curas, etc. Quem estiver falindo, venha, que quando chegar em casa vai encontrar as contas tudo pagas, todas pagas, né? Quem estiver doente, com problema de coluna, com disco de hérnia, com hérnia de disco, né? Disco de hérnia, com hérnia de disco, venha, estão rindo, né? Porque eu estou aqui com hérnia de disco, venha que será curado. Coitado, vou tirar o emprego ganha-pão aí da Rivalda, da Elza, né? Venham que serão curados, etc. Só que fica cheio de gente que não cabe mais. Isso aqui vai encher de gente que não cabe mais. Atrás de quê? De benefícios materiais da cura material. É triste porque quando a gente fala de algo que é melhor ainda, é triste que quando a gente fala de algo que é muito mais importante, que é a cura espiritual, que é receber o perdão de Deus, a vida eterna, tem muita gente que não liga, tem muita gente que despreza. E é o que há de mais importante, é o que há de melhor. É tão importante que Deus mandou o seu único filho sofrer por nós na cruz. Mas a questão do livre-arbítrio, é um mistério do coração do homem. Deus concedeu isso ao ser humano. Deus quer que todos se salvem. Lá na cruz, todos estão predestinados à salvação, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Mas alguns aceitam e outros rejeitam a sua própria perdição. Nosso desejo é que cada um conheça a verdade de Cristo, pense bem e aceite o Senhor Jesus como Salvador. Esse é o maior propósito de Deus, a salvação de cada pessoa, a vida eterna para cada um. Esse é o maior propósito de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós somos, há algumas semanas atrás, nós meditamos sobre esse texto, lá de 1 Coríntios, que Paulo diz que nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Nós estamos aqui para cooperar com Deus nesse propósito de Deus, nesse projeto de Deus. Cooperador quer dizer o quê? Literalmente, aquele que trabalha junto com. Aquele que trabalha junto com. Isso significa literalmente cooperador. Nós estamos aqui para trabalharmos juntos com Deus nesse propósito maior de Deus, que é a salvação de todos os homens. Todas as pessoas precisam saber disso, que Jesus veio para a nossa salvação. Todas as pessoas precisam conhecer essa verdade. E nós precisamos cooperar com Deus, nos entregando a essa tarefa. E eu quero fazer ênfase nessa palavra, entrega. Nós já vimos que Deus fez a parte dele nesse projeto, nesse seu propósito, fazendo o quê? Entregando o seu filho. É interessante que nesse texto aqui diz que ele se entregou, não é? O qual se deu, versículo 6, o qual se entregou a si mesmo em preço de redenção. Houve entrega da parte de Cristo, houve entrega da parte de Deus.
para esse propósito tão grande de salvação, meus irmãos. E para nós cooperarmos com esse propósito de Deus, também precisa haver entrega da nossa parte. Se nós queremos trabalhar por esse grande propósito de Deus, também precisa haver entrega da nossa parte. Impossível ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo confortavelmente. É impossível. Porque logo de princípio nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Precisa haver entrega. Deus entregou o seu Filho. Jesus Cristo se entregou por nós. E nós também precisamos nos entregar a esse grande propósito de Deus, a realização desse trabalho de levar as pessoas a conhecerem o amor de Deus, de conhecerem essa verdade, que Jesus Cristo é o único meio de salvação, e que isso é tão importante. E o problema é que a gente não quer fazer entrega. A gente quer seguir a Cristo a nossa própria moda. Quanto do nosso tempo nós estamos dando a Deus? Se tem gente que acha difícil dar dinheiro para Deus, mais difícil ainda é dar tempo para Deus. Quanto do nosso tempo nós estamos dando para Deus? É necessário entrega, meus irmãos. Entrega. E Paulo aqui mostra duas maneiras de cooperarmos com Deus nesse propósito, né? Que nós manifestamos essa nossa entrega para realizarmos o propósito de Deus. Um é pregando o Evangelho, é abrindo a boca, é falando de Cristo. Como é que Paulo, em que condição ele falava de Cristo? Vejam aqui o versículo 7. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Era na condição de apóstolo para os gentios. Mas era como pregador do Evangelho, pregava o Evangelho como apóstolo. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que todos nós somos pregadores do Evangelho. Todos nós somos anunciadores do Evangelho. E aqueles primeiros cristãos lá de Jerusalém, quando veio a perseguição, eles tiveram que fugir, eles tiveram que espalhar. O livro de Atos diz que por onde eles passavam, eles faziam o quê? Pregavam o Evangelho. E nós estamos pregando o Evangelho por onde passamos? Estamos fazendo isso? Estamos pregando o Evangelho por onde quer que passemos? Ou nós achamos que pregar o Evangelho é para o pastor, é para o pessoal da comissão de evangelismo? É para todos nós, meus irmãos. Nós temos o privilégio de participarmos desse grande projeto de Deus. É preciso que haja entrega, meus irmãos, entrega pregando o Evangelho. Cada um de nós, todos nós, precisamos abrir a boca, falar de Cristo. Isso é entrega. Apóstolo Paulo, ele fala em algumas de suas epístolas coisas que ele teve que abrir mão, que ele teve que se sacrificar quando tornou-se pregador do Evangelho. Apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha status e tinha dinheiro também.
Ele era já um grande mestre despontando no meio dos judeus. Já fazia parte, inclusive, do Supremo Tribunal Federal dos Judeus, que era o Sinédrio. E jovem ainda, porque quando ele preside o linchamento de Estevão, ele aparece lá como a figura principal que estava presidindo aquela execução como representante do Sinédrio, e ele ali é chamado de mancebo. E aí, de repente, ele tem o seu encontro com Cristo. Ananias recebe de Deus a mensagem que Paulo deveria ser pregador, apóstolo do Evangelho entre os gentios. E o que Paulo fez diante disso? Largou tudo, deixou tudo para lá. Até o conforto de uma casa ele largou, porque a casa dele passou a ser onde ele estava. Eu fico pensando, quantos não vieram essa manhã porque quiseram ficar no conforto de suas casas? Porque está friozinho, chovendo. Paulo abriu mão até do conforto da sua casa. A casa dele era onde ele estivesse. Ele estava sempre em movimento pregando o Evangelho. O que a gente está disposto a abrir mão? O que a gente está disposto a entregar? Deus entregou tudo, Jesus se entregou por esse grande propósito de salvar cada ser humano. O que nós estamos dispostos a entregar? Ah, pastor, eu já estou preparando minha oferta de missões. Não é isso, é mais do que isso. Nós estamos adotando uma mentalidade muito profissionalista de pagar para fazer. Quando nós é que temos de fazer aqui. Você lá no seu trabalho, você na sua casa, você na sua vizinhança, cada um de nós, onde estivermos. O que nós estamos dispostos a abrir mão para sermos pregadores do Evangelho? Para sermos cooperadores de Deus nesse grande propósito dele de salvar o perdido. E há uma outra coisa também que o apóstolo Paulo fala aqui, que é muito importante se nós queremos trabalhar por esse propósito de Deus. Vejam aí o versículo 8, como é que ele conclui depois de falar essas coisas. Quero, pois, que os homens façam o quê? Levantando mãos santas, sem ira nem contenda, orar. Pregar e orar. Pregar sem orar não adianta nada. Falar de Jesus sem orar não vai surtir efeito. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, declarou: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Nós podemos fazer planos maravilhosos. Nós podemos preparar coisas aqui na igreja muito bem preparadas. Nós podemos preparar material tão bom quanto esse aqui, né, para convidar as pessoas para as atividades da igreja. Podemos fazer campanhas evangelísticas com pregadores maravilhosos, com cantores, grupos musicais muito bons. Podemos encher essa igreja de visitantes, se nós não estivermos orando. Talvez a pregação não chegue aos corações. Se nós não estivermos orando, talvez até
nem preguemos. Sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo vem falando dessas coisas e conclui dizendo: quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar. Orem nesse sentido, pela salvação das pessoas, porque é disso que ele está falando. É interessante que no início ele fala de oração com outro motivo, né? Aqui no início do capítulo ele faz uma exortação para a gente orar com súplicas, com intercessões, etc., com ações de graças por todos os homens. Com que objetivo? Final do versículo 2. Para nós termos uma vida quieta, sossegada, com toda piedade e honestidade. Mas nós não podemos orar só por esse motivo, não. Porque nós vemos que no versículo 8 a gente deve orar também por essa realização do grande propósito de Deus, que é a salvação dos perdidos. Quando ele volta a falar em oração, aqui no versículo 8, pelo contexto do que ele vem falando, é orar no sentido da obra de redenção, do que cabe a nós agora fazermos para as pessoas serem salvas, para esse propósito de Deus se realizar. Tem um ditadozinho antigo no meio evangélico que foi ficando esquecido. Diz assim: muita oração... acho que esqueceram mesmo, está tão baixinho. Muita oração, pouca oração, nenhuma oração, nenhum poder. Eu acho misterioso esse negócio da oração. Deus já sabe tudo, Deus é todo poderoso. Eu não preciso orar, então. Seria o nosso raciocínio lógico, né? Por isso que eu disse que eu acho um mistério a oração. Por que que Deus quer que a gente ore? Por que que Deus quer que a gente ore? Ele já sabe todas as coisas, Ele é todo poderoso. Aí muita gente, os teólogos, ficam inventando, criando explicações, e alguns criam até umas explicações. Faça o favor, era melhor não ter inventado explicação nenhuma, né? Alguns aí inventam algumas explicações que não é mole, não. Mas o fato é que é um mistério. Por que que Deus quer que a gente ore? Mas Ele quer que a gente ore. E sem cessar, a irmã Vera lembrou bem. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né, diz: orai sem cessar. E sem cessar, Ele quer que a gente ore. E orando, nós estamos sendo dependentes dEle. Talvez seja essa a maior explicação por que que Deus quer que a gente ore. Para nós sermos realmente dependentes dEle, não ficarmos nos achando muito autossuficientes, né? Porque quando nós oramos, nós estamos dependendo de Deus, como filhos que dependem do Pai. E a palavra de Deus está deixando aqui muito claro que nós precisamos orar para realizar esse propósito de Deus, das pessoas conhecerem o Evangelho, das pessoas aceitarem Jesus como Salvador, as pessoas se salvarem. Eu conheço muitas pessoas que se converteram como resultado não só de testemunho cristão, mas de oração incessante. Oração incessante. Tenho exemplos na minha família também disso, de pessoas que se converteram por causa de oração incessante. Conheço exemplos aqui na nossa própria igreja também, de pessoas que se converteram por causa de oração incessante, de pai, de mãe, que dobravam joelhos todos os dias e suplicavam e clamavam a Deus. Meus irmãos, Moody uma vez declarou que o reino de Deus, a obra missionária, caminha de joelhos. E aí entra aquela questão da entrega também. Deus entregou o seu Filho
para esse seu propósito da nossa salvação? Quanto tempo nós estamos entregando para a oração? A gente ora todo dia em casa, quanto tempo? Uma vez eu me surpreendi orando com pressa e aquela oração decorada de todos os dias, há muitos anos atrás. Levei um susto, caí-me e me corrigi. Me habituei a fazer algo que a minha religião pede. Então, eu não levava nem um minuto, todo dia, naquele mesmo horáriozinho, mesmas coisas de sempre. Eu acho que Deus, de repente, estava até pensando assim, não precisa orar mais não, que eu já decorei tudo que você diz, tá? Quanto tempo a gente abre mão para orar, meus irmãos? Orar pelos perdidos, orar para que Deus nos santifique, orar para que Deus nos encha de amor pelos perdidos, orar para que Deus nos capacite, nos ponha no coração, na mente, na boca, a palavra certa. Quanto tempo nós estamos gastando em oração? Oração verdadeira, de se colocar na presença de Deus, de fato. Quanto tempo, meus irmãos? É uma coisa lamentável ver e ouvir de outras pessoas, de outras igrejas também. E muitas igrejas já acabaram com o culto de oração. É o que sustenta a vida da igreja. Que além de nós orarmos sozinhos, individualmente, nós vemos vários lugares na Bíblia mostrando que Deus se agrada que seu povo ore junto. Aliás, os grandes avivamentos registrados na história começaram pela oração. Os grandes avivamentos da história começaram pela oração. 3 elementos nos grandes avivamentos da história. Um era o povo sendo tomado de uma consciência muito forte do seu pecado e se quebrantando diante de Deus. O outro, a oração. E o outro, o estudo da palavra de Deus. E como resultado desses grandes avivamentos na história, a gente via muitas e muitas conversões ao Senhor Jesus Cristo. Mas a oração era fundamental, era importante. E quando acontecia, vinha acompanhado dessas coisas. E muitas pessoas se convertendo a Jesus. Às vezes, a gente não devia ficar surpreso com Deus, né? Deus é Deus. Mas às vezes Deus nos surpreende, às vezes nós oramos, às vezes até meio sem fé, né? E às vezes nós oramos por determinada pessoa, pela conversão daquela pessoa, e quando a gente menos espera, o que a gente cai? Aquela pessoa vem. Às vezes a gente nem precisa procurar aquela pessoa, às vezes aquela pessoa vem a nós e nós podemos falar de Jesus. Às vezes aquela pessoa já vem a nós até prontinha, a gente fala de Jesus e ela já se decide, a gente fica assim meio que... Outras vezes são necessários às vezes anos e anos, orando e testemunhando a uma pessoa para que ela se converta. Ah, pastor, não tem jeito não, aquele camarada ali, já falei do evangelho para ele não sei quantas vezes, orei por ele 10 anos e ele não se converteu ainda. Não desista.
Não desista. Continue orando, continue pregando. É assim mesmo. Muitas vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu já contei para os irmãos o caso de um parente meu que foi criado no Evangelho. Conhecia o Evangelho melhor que muita gente aí que está dentro da igreja. Criado no Evangelho, mas muito cedo, ainda adolescente, ele não quis mais saber de nada, foi-se embora, e olha que vida terrível que ele tinha. E o pai dele todo dia levantava de madrugada e ia orar por ele. O pai dele chegou à conclusão que não adiantava mais ficar falando, não. Então o que ele fazia era orar. Todo dia levantava de madrugada, se ajoelhava e ia orar pelo seu filho, que era ovelha desgarrada. Todo dia orava de madrugada. Adoeceu, foi para o hospital, continuou orando lá no hospital. Foi para o céu. No dia do sepultamento do seu corpo, o seu filho falou: por favor, silêncio todo mundo, para um pouquinho, na hora que o corpo ia baixar a sepultura. Me ouçam, por favor. Meu pai foi um homem de Deus. E eu sei que ele foi para o céu porque ele aceitou Jesus como Salvador. E ele me falou disso durante muitos anos. E eu quero ser como ele, eu quero ir para onde ele está. Olha, ele não viu a resposta das suas orações, mas orou incansavelmente pelo seu filho até a sua vida aqui terminar. E as orações não foram em vão. Não desista. Não desista de pregar, não desista de orar. Nós temos o privilégio de participar desse grande propósito, desse grande projeto de Deus, que é a salvação de todos os homens. Deus entregou, fez a sua parte entregando o seu Filho. Nós precisamos fazer a nossa parte entregando nossas vidas também. Entregando nossas vidas para a pregação do Evangelho, entregando nossas vidas para a intercessão, para a oração. Eu quero desafiar cada um de nós a pregarmos mais o Evangelho, a orarmos mais. Quantos membros dessa igreja poderiam estar aqui no culto de oração na quarta-feira e não vêm porque não quer? Quantos membros dessa igreja poderiam vir todo primeiro sábado, oração com café, não vêm porque não quer? Quantos crentes, quantos membros dessa igreja podiam dobrar joelhos todos os dias em sua casa? Durante 5 minutos. 5 minutos, tão pouco tempo. Mas se nós conseguirmos fazer isso durante 5 minutos, já fará uma grande diferença. Então eu quero desafiar todos nós, vamos participar de fato, realmente, com ardor, com zelo, com entrega realmente, desse grande propósito de Deus. Vamos fazer isso realmente, com entrega. Falar de Jesus, abrir a boca realmente. Orar, interceder realmente
pela salvação dos perdidos, pelo crescimento do reino de Deus. Meus irmãos, nós não podemos perder tempo com bobagem, não. Os sinais estão se cumprindo. Domingo que vem à noite nós vamos falar sobre isso. Os sinais estão se cumprindo. É interessante que o hino 112, que nós gostamos tanto de cantar, ele diz, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Nós cantamos tanto isso, mas pouco pensamos, né? Pouco paramos para analisar, para refletir. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. E a Bíblia diz que os ímpios serão pegos como no dia de Noé, como nos tempos de Noé, no dilúvio, né? Ninguém acreditando, ninguém se preparando, ninguém aí. E o triste é que às vezes alguns de nós estamos vivendo como os ímpios. Por isso que Paulo fala lá em Efésios, vem tu, desperta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meus irmãos, o tempo está acabando. Talvez seja a última colheita. Nós colocamos isso no boletim domingo passado, não sei quantos leram. Não tem tempo a perder. Jesus falou, trabalhai quanto é dia. Vamos pregar e orar. Vamos pregar e orar. Amém. Vamos ter nesse momento o momento missionário.